Olá, amigos. Este é mais um DBO Destaca. O assunto de hoje é a saúde animal no Brasil e no mundo. Para falar sobre o tema, nosso convidado de hoje é Luiz Monteiro, diretor técnico veterinário do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, SINDAM. Seja muito bem-vindo, Luiz. Agradeço o convite e estou à disposição para discussões. Luiz, o que esse relatório da Oxford Analytica está falando sobre a saúde animal no mundo e no Brasil? Ele demonstra basicamente o que a gente já conhece, né? Que vacinar os animais, né, aumenta a sua produtividade. Então, ele traz a possibilidade de você, numa mesma área, uma produtividade 50% maior, tá? Além dos impactos de meio ambiente, né, que ele também traz nesse relatório, e sociais. Um dos números que me chamou a atenção, que eu queria que você explicasse para a gente, é o que significa dizer que no Brasil uma taxa de bovinos de 40% está associada a uma redução de 12,8% na área necessária para a produção. Quando você vacina os seus animais, que você evita, né, alguma doença, você aumenta a produtividade desse animal, né, o que a gente chama de verticalizar a sua produção. Então, ao invés de você aumentar a sua área para produzir mais, você consegue melhorar o desempenho do seu animal, né, o desempenho produtivo do seu animal, além de bem-estar e meio ambiente, né, e nessa mesma área produzir mais alimento para o seu consumidor, e tanto o consumidor brasileiro quanto o consumidor de outros mercados. Como é que a gente pode desenhar esse cenário de vacinação de saúde aqui no Brasil hoje? Na bovinicultura, evidentemente. É importante, né? Hoje a gente está falando muito sobre parar de vacinar contra a febre aftosa. É importante que o produtor tenha em mente que não existe só a vacina contra a febre aftosa, né? Existem outras vacinas, como a brucelose e raiva dos herbívoros, né? Que devem ser aplicadas aí ao plantel, né? Que evitam algumas doenças que talvez sejam mais perigosas do que a própria febre aftosa, né? E o efeito talvez seja mais para o humano do que o efeito comercial, né? Como é o caso da febre aftosa. E a produtividade dos animais, né? Também com outros medicamentos que são feitos junto com a vacinação, né? Como, por exemplo, um ectoparasiticida, né? Um antiparasitário. Você trata aí vermes, sendo eles vermes ou carrapatos, por exemplo, que expoliam seu animal e diminuem a sua taxa de produção, né? Então, a vacinação ela é importante diretamente, né, no animal, evitando uma doença, e também indiretamente, permitindo que você trate os animais contra outras doenças que, se ele ficar no pasto, você não vai enxergar, né? Você precisa juntar esses animais, verificar se eles estão sendo acometidos por alguns parasitas, vermes ou carrapatos e tratá-los, né? Então, a vacinação aí é um processo, né? Um diagnóstico de outras coisas além da vacinação em si. Isso inclui também as vacinas para as doenças reprodutivas, que são tão importantes assim no que diz respeito ao caixa, né? Porque geram outros animais. Sim, geralmente essas vacinas são aplicadas mais em fazendas no começo da criação, né, para produzir animais para o abate, né? Então, obviamente, se você melhorar a sua taxa reprodutiva, você vai ter mais animais, né? Você vai, numa mesma área, ter um rebanho maior, produzindo mais, convertendo melhor o alimento, né? E não tendo necessidade de ampliar a sua área produtiva, né? Então, ela se aplica a todas as vacinas, cada uma na sua área, mas se aplica, sim, a todos os tipos de vacina. E quanto mais tecnificado é o produtor rural, mais ele consegue ampliar essa produtividade numa mesma área, né? É a isso que esses números todos se referem, né? Se você tecnifica a sua propriedade, se você melhora o diagnóstico, previne doenças, você consegue ter uma produtividade muito melhor e muitas vezes com um custo que não é tão significativo assim, né? Como uma vacinação, uma dose de vacina não é tão significativo para um animal quanto fazer um tratamento ou perder no final, né, da sua cadeia produtiva, perder em produtividade. O Sindan tem uma noção de qual é o nível de eficiência do pecuarista nessa questão de vacinação? Hoje, quando você fala em vacinas obrigatórias, né,
o pecuarista não tem muita escolha, ele é obrigado a vacinar, né? E pelas taxas que a gente vê do Ministério da Agricultura, a gente atende aí de 96%, 98%, 99%, dependendo do ano, 96%, 99% da vacinação. A gente entende que alguns refratários são vacinados no período seguinte, né, com acompanhamento da fiscalização, né, mas sim, os pecuaristas tendem a vacinar, sim, os seus rebanhos. É importante, né, eu vou frisar novamente isso, com a parada da vacina aftosa, que o produtor rural tenha na sua cabeça que não é só a vacinação contra a febre aftosa, né, tem outros sistemas de controle de doenças por trás disso, que são muito importantes, talvez até mais importantes do que a vacinação contra a febre aftosa, e permite a ele uma produtividade maior, né? Porque ele não está vendo o carrapato ali no dia a dia, talvez não esteja vendo um verme no dia a dia, mas seu animal está sendo espoliado e perdendo em produtividade, aí seja de leite ou de carne. Então vamos falar de sustentabilidade. Uma outra afirmação importante do relatório diz respeito em relação ao meio ambiente. Uma redução de 10 pontos percentuais nas enfermidades poderia diminuir em até 800 milhões de toneladas nas emissões de gases de efeito estufa. Como é que fizeram essa conta? Que praças produtoras que eles levaram em consideração? Você teve acesso a isso? A gente não teve acesso à pesquisa completa, né? Mas, de qualquer forma, como que você faz esse tipo de levantamento? Quando uma certa doença acomete um rebanho, você tem certa mortalidade desse rebanho, né? Então, tem alguns animais que não chegam ao final da sua vida produtiva, né? Eles terminam aí a sua produção antes do que era desejado. Tem alguns animais que não produzem tanto que deveriam produzir durante a vida produtiva, e esse é o cálculo que eles fazem para chegar nesses números, tá? Você tem um rebanho de X animais, vai perdendo alguns animais e eles convertem alimento, né? Você despende um custo aí para dar um alimento de qualidade para esse animal, que não é convertido, no final das contas, em produtividade, né? Então, esse é um cálculo, é uma conta aí que entra nesse cálculo. O animal morre no meio do caminho, então ele perde a produtividade, ele não chega ao final. Então, são vários mecanismos que a doença causa ao animal, né, ou ao rebanho, e fazem que a produtividade não chegue ao esperado, né? Então, ele tem que um rebanho de 100 animais poderia chegar a tanto, mas perde 10% dos animais por causa da doença, de um tipo de doença. Os animais que são acometidos e talvez não morram, perdem mais 20% de produtividade. Então, ele é baseado nesse cálculo, né, que eles fazem esse impacto ambiental. E aí, quando a gente fala em emissão de gases, você faz uma correlação muito grande aí com a efetividade de conversão do alimento, né? Então, quando o animal converte o alimento em produção, ele tende a emitir menos gases e menos dejetos, né? Quando ele tem uma produtividade, né, uma conversão melhor. Conforme você vai perdendo essa produtividade, né, essa conversão, você perde em produtividade, tende a emitir mais gases e tende a ter mais dejetos produzidos por esse animal, né? Então, você está convertendo menos o seu alimento, que também é um custo para o produtor, em produtividade, em leite, em carne. Uma outra constatação é que as enfermidades nos animais de produção causam uma queda na disponibilidade de alimentos e na renda agrícola, né, alcançando uma perda anual de 80 bilhões. Isso eu creio que é no cenário mundial, né? 80 bilhões de quilos de carne e 179,5 bilhões de quilos de laticínios. E que tal redução custa aos produtores 358 bilhões de dólares. Nós já dimensionamos isso no Brasil? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem muita pesquisa nesse sentido, né? A gente tem alguns pesquisadores que buscam outras formas de alimentação do animal, né, para melhorar a produtividade, emitir menos gases de efeito estufa, mas, infelizmente, a gente não tem dados confiáveis, vamos colocar dessa forma, para embasar um ponto como esse, né, no Brasil.
Aí entra todos esses pontos que eu falei, né? Você mexe na conversão alimentar, dá um alimento balanceado para o seu animal, você mantém o seu animal vacinado, você previne doenças, você faz um diagnóstico precoce de alguma possível doença ou algum parasita que está aí nessa produção, né? Então, tudo isso faz com que você tenha a sua produtividade aumentada, e não aumentada porque você está fazendo o seu animal produzir mais, mas você está permitindo que ele chegue ao ápice produtivo que é genético dele, né? Então, você vê que aí entra um outro fator, que é a genética de rebanho também. Então, é um complexo, né? Vacinar é muito importante, tratar outras doenças é muito importante, ter um rebanho geneticamente adequado é importante, fornecer um alimento de qualidade é importante, né? Então, tudo isso junto vai fazendo com que o produtor chegue a esse ápice produtivo e reduza o impacto ambiental, tenha um melhor, né, um impacto social, tenha um retorno econômico sobre esses animais, né? Que aí, por exemplo, você pode ter um produtor com 5 vacas produzindo X de leite. Talvez ele consiga geneticamente melhorar essa produção, né, e ter 2 animais que vão produzir a mesma quantidade de leite, emitir menos gases de efeito estufa e produzir menos dejetos, né? Então, aí só trabalhando com genética e prevenção, você conseguiria causar um impacto muito grande para esse produtor. Facilitaria até o manejo, né, dos animais na propriedade. Luiz, sendo franco, nós estamos falando em dezenas e em bilhões de dólares que podiam estar circulando, podiam virar riqueza em vez de virar perda. Então, o que as empresas de saúde animal estão pensando, estão preparando frente à realidade que esse relatório apresenta? Uma vez que o pecuarista de corte, por exemplo, ainda tem problemas para evitar o boi sanfona, aquele que perde peso na seca. O que vocês estão pensando para mudar essa realidade e morder uma fatia desse mercado? Hoje, falando em medicamento veterinário, né, em produtos veterinários, as indústrias estão muito focadas na prevenção das doenças, né, e no diagnóstico precoce, tá? Obviamente que quando você fala em seca, é necessário que o animal seja suplementado aí, né, com complemento nutricional, né, nesse período em que o pasto não é adequado para ele manter o peso ou continuar o crescimento da mesma forma que vinha sendo feito no período de chuvas. Então, as indústrias elas têm investido em tecnologias para prevenir doenças e propiciar que o animal chegue ao seu ápice produtivo. Na parte das indústrias de alimentação, elas estão tentando novas fórmulas, né, novos balanceamentos de ração para esses animais, para que o produtor tenha ferramentas também, né, para melhorar essa produtividade no pior período produtivo, vamos colocar assim, né? Então, como eu coloquei antes, é um sistema totalmente de engrenagens, né? Todas as engrenagens têm que estar adequadas aí para a produtividade chegar na genética do animal, né? E o fator genético também é um fator limitante. Então, é isso aí, é uma engrenagem, um reloginho suíço que, para ele rodar, ele tem que estar certinho, tem que estar todo adequado para o animal bater ali, girar os ponteiros aí no prumo que ele tem que fazer, tá? No que ele está apto a fazer. Eu citei a questão do boi sanfona, porque se a gente luta ainda com uma coisa tão básica, né, o que as empresas de saúde animal tem de estratégia, extensão rural, para fazer o convencimento, para levar essa clareza ao produtor, de cuidar da saúde do seu rebanho? Em complemento até, né, tem muitas indústrias que além da vacina, elas vendem, né, junto com a vacina, você compra a dose de vacina e você recebe não só conhecimento técnico, né, como muitas vezes um técnico vai à sua propriedade para aplicar um produto. Então, às vezes, o produtor vê um produto com um valor agregado maior aí, mas ele também tem esses serviços técnicos embutidos no produto. O Sindan, por exemplo, tem um personagem aí que a gente chama carinhosamente de João Vaca Brava, e ele trata de vários temas, tanto de sanidade, né, de vacinação, de tratamento de doenças, não o tratamento efetivo, mas procure um médico veterinário, faça isso, faça aquilo, orienta o produtor rural, né, para conseguir atingir
essa otimização de produtividade, né? As indústrias, elas estão focadas nisso, elas estão buscando aí a informação do produtor rural, né? Que o SINDAN representa as indústrias no final do dia. Então, a gente está buscando essa informação aí para que em toda a cadeia, né, a gente tenha o conhecimento da importância da vacinação, de como usar um medicamento veterinário, de como acionar o médico veterinário, quando acionar o médico veterinário, melhor hora, né, e como chegar nesse ápice produtivo aí. Luiz, você gostaria de acrescentar alguma informação que a gente, porventura, não tenha contemplado? Eu acho que a gente pode falar também de produtos piratas, né? É importante que o consumidor, né, o produtor rural, aí procure sempre lojas reconhecidas, né, que tenham uma reputação, principalmente agora que tem um crescimento muito grande aí da venda por internet, buscar sempre lojas com reputação, desconfiar quando o preço for muito baixo, né, e caso encontre algum produto que seja falsificado ou que entenda ser falsificado, entre no site do SINDAN, né, a gente tem sindan.org.br/olhos abertos, né, a gente tem ali um formulário que você preenche com algumas informações, não precisa se identificar, com essas informações do produto que você comprou, o que você acha que está acontecendo ali, se é um produto falsificado ou que foi importado de forma ilegal, e aí o SINDAN faz a distribuição aí para os órgãos competentes para fazer a análise dessa informação e disponibilizar, né, para a Polícia Federal, por exemplo, tomar as devidas ações. Tá? Acho que isso é muito importante também, passar para o produtor rural, para ele ter o conhecimento de como fazer, do que, né, procurar, né, se comprar um produto ilegal, e acionar aí o SINDAN para a gente poder repassar essas informações para o Ministério da Agricultura e Polícia Federal. Luiz, muito obrigado pelas suas informações. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Ok. Eu falei aqui com o Luiz Monteiro, diretor técnico veterinário do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, SINDAN. Esse foi mais um DBO Destaca.